Shalom a todos. Eu sou o Rabino Dr. Itzhak Shapira, conhecido como o autor de A Queda de Edom. Recentemente, fiz um vídeo para vocês que alcançou dezenas de milhares de pessoas para explicar a importância do que escrevi no livro enquanto nos preparamos para a fase final de Gog e Magog. Hoje, com a entrada de Donald Trump na Casa Branca, recebemos mais uma notícia chocante de Israel. E eu espero sinceramente que possamos ver os paralelos e entender o que está acontecendo agora. Eu realmente faço esses vídeos para vocês para que possam de fato entender porque o engano é grande nestes últimos dias. Hoje mesmo recebemos a notícia chocante de Israel. Herzi Halevi, o chefe de todo o IDF, o Supremo General do IDF, que estrategicamente conduziu os ataques no Líbano e na Síria, precisamente no Irã e em Gaza em resposta ao dia 7 de outubro, entregou sua carta de renúncia para entrar em vigor no dia 6 de março. E ele disse: "Eu falhei com o povo judeu e israelense, e por causa disso devemos ir para casa." E quando digo nós, não apenas ele, mas também o comandante do Sul, o chefe de toda a Brigada Sul do IDF, seu nome é Finkelman. Ele também renunciou hoje com as palavras: "Eu falhei com o povo judeu no dia 7 de outubro." Amigos, essas renúncias aconteceram exatamente no mesmo dia em que Donald Trump está assumindo o cargo. E você se pergunta, qual é a conexão? Espero que hoje vocês obtenham a resposta e o entendimento disso. Ao mesmo tempo em que dois líderes supremos do exército israelense, o IDF, estão renunciando, recebemos declarações e comentários impressionantes do Irã. O Irã tinha um Ministério de Relações Exteriores, ou seja, o diplomata responsável por todos os assuntos estrangeiros. Ismail Bakai diz que o cessar-fogo em Gaza é uma derrota absolutamente completa para a entidade sionista e seus aliados. Este é outro exemplo da vitória pela vontade, resistência e confronto com a ocupação. Você ouviu a palavra resistência? Amigos, não se enganem de forma alguma. Mesmo hoje, Ali Khamenei, o líder supremo do Irã, tuitou e lançou um vídeo em hebraico que vocês estão vendo agora na tela neste exato momento. E ele mesmo citou em hebraico e disse: "Os residentes de Gaza estão firmes como uma montanha. E apesar da queda de figuras proeminentes como Yahya Sinwar, a frente de resistência não vai parar em nenhum momento. O Hamas está vivo e o Hamas permanecerá vivo." E sem dúvida alguma, estamos claramente vendo agora que o Hamas ainda não foi destruído. É por isso que Herzi Halevi, o Supremo General do IDF, o poderoso IDF, entregou as chaves e saiu hoje mesmo. No meu livro, A Queda de Edom, na página 91, eu escrevi e mantenho essas palavras há 15 meses, que os filhos de Esav serão derrotados apenas pelo Messias, filho de Yosef, o guardião da aliança, o fundamento justo do mundo. O poder do reino não pode ser tocado de forma alguma. Então hoje um choque aconteceu em Israel. Vimos os dois líderes supremos do IDF simplesmente dizerem: "Falhamos." E esse fracasso é contínuo, porque, como vimos quando os 3 reféns foram libertos, o Hamas ainda estava no poder. O Hamas ainda está controlando Gaza. E o Hamas ainda está no comando de todo o povo de Gaza. Como devemos realmente entender isso à luz do que está acontecendo aqui nos Estados Unidos da América? Qual é a conexão importante com esse evento chocante que ocorreu hoje em Israel? Deixe-me dizer algumas coisas sobre este discurso, porque precisamos de fato entender o que está acontecendo atualmente nos Estados Unidos da América. Qual é a conexão entre dar as boas-vindas a Donald Trump na Casa Branca, o que está acontecendo e o que está prestes a acontecer em Israel? Há duas coisas que quero que vocês prestem muita atenção no discurso de Donald Trump, em suas próprias palavras, nas palavras de sua boca.
Aproximadamente 7 minutos após o início do discurso, ele disse, e cito, eu senti então, e acredito ainda mais agora, que minha vida foi salva por uma razão. Eu fui salvo por Deus para tornar a América grande novamente. O segundo ponto fundamental que Donald Trump está fazendo neste discurso, ao qual quero que vocês prestem atenção, vem no 21º minuto. E ele disse, meu legado mais orgulhoso será o de pacificador, de unificador. É isso que eu realmente quero ser, um pacificador e um unificador. Quero que você realmente entenda o que ele está dizendo, o que Israel está entendendo e no que você, como crente na Bíblia, precisa prestar atenção. Ponto número 1. Claramente Deus não salvou a vida de Donald Trump para tornar a América grande. Deus salvou a vida de Donald Trump de forma milagrosa para anunciar a vinda do Messias. Irmãos e irmãs, Donald Trump ocupa o cargo neste momento porque Deus tem um propósito especial para usar este homem de uma maneira que você não pode imaginar, com o objetivo de preparar o cenário para Gog e Magog, que por sua vez abrirão caminho para a vinda do Messias. Entramos com Donald Trump em um ritmo acelerado e para a via rápida que anunciará em breve a vinda do Rei Messias. Não se engane. Ele pode pensar que é para ele tornar a América realmente grande, mas, na verdade, ele foi verdadeiramente conduzido a esta Casa Branca para trazer o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E não porque ele é um grande e santo homem de Deus. É porque Deus está acelerando os tempos e as estações diante de nós. Você provavelmente se pergunta como ele vai acelerar a vinda do Messias. Prestem atenção, irmãos e irmãs. Hoje, no principal jornal israelense, recebemos um artigo impressionante. Olha o que diz. Diz o seguinte. Vamos tentar entender isso no contexto. Trump tem o sonho de ganhar um prêmio Nobel e vem com um grande e impressionante golpe, ou seja, um grande taco de beisebol contra Netanyahu. Essas são as expectativas em Israel. Israel está realmente esperando agora, acredite ou não. Embora uma das boas coisas que ele realmente fez no primeiro dia foi pegar um grande taco de beisebol e tirar Netanyahu de campo. Sim, irmãos e irmãs, vocês ouvem isso aqui hoje e simplesmente precisam entender essas coisas. Ouçam o que o artigo diz. Diz que o presidente dos Estados Unidos voltou para a Casa Branca com alguém sussurrando em seu ouvido que Netanyahu é o problema, não a solução. E, em grande medida, ele representa uma ameaça à coalizão do primeiro-ministro. O projeto dele é a normalização com a Arábia Saudita. Israel terá uma surpresa com seu apoio à transferência de poder para a autoridade palestina. Irmãos e irmãs, há duas coisas às quais vocês precisam prestar atenção que estão vindo em nossa direção. Número 1, o fim do regime de Benjamin Netanyahu como primeiro-ministro de Israel. E quem vai tirá-lo de campo, queridos irmãos e irmãs, será Donald Trump. Muito provavelmente será a administração de Donald Trump. Embora tudo comece bem, sabemos agora que com esse chamado cessar-fogo, os dias de Benjamin Netanyahu estão chegando ao fim. E qual é a segunda coisa? É o projeto dele, significando o objetivo final de Donald Trump, de forma a trazer paz e normalização entre Israel e a Arábia Saudita. E você se pergunta, qual é o problema disso? Não queremos paz com nossos vizinhos? Calma, chegaremos lá em apenas um instante. Ouça atentamente a segunda parte deste artigo. Diz que o primeiro teste das relações é a transição para a fase 2 do acordo, com Trump preparando um pacote de tentação. Quero que você sublinhe essas palavras para evitar a retomada dos combates. As promessas de Netanyahu a Smotrich são um jogo político e também a esperança de que Teherã irá se ajoelhar sem um ataque. Irmãos e irmãs, precisamos entender o que está acontecendo agora.
Um pacote de tentação está preparado para Israel e parece doce como mel. E esse pacote de tentação foi preparado pelos Estados Unidos da América. O artigo continua e diz: nos bastidores, já há indicações de que essa proximidade de Trump com Israel tem consequências positivas para o país. O entendimento na região, e especialmente na Arábia Saudita e no Irã, é que Israel, de forma geral, possui o apoio de Trump. Isso é certamente uma boa notícia em termos de normalização com a Arábia Saudita. O projeto de Trump é a expansão dos acordos de Abraão, os acordos de paz assinados entre Israel e os Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Marrocos durante seu primeiro mandato. E o principal objetivo dele é principalmente a normalização do mesmo acordo com a Arábia Saudita. Amigos, isso está chegando, e o artigo continua e diz: Trump enfatizou isso em um discurso inaugural na noite passada, quando disse que quer ser lembrado como um pacificador. Certamente exigirá que Israel pague em moeda palestina, o que colocaria em risco a coalizão de Netanyahu. O trem da normalização já deixou a estação. Irmãos e irmãs, o trem da normalização que está levando a esses poucos deste acordo de paz, que, em última análise, falhará, deixou a estação no momento em que Donald Trump entrou na Casa Branca. Hoje, lemos estas palavras da boca de Donald Trump, e você vê em hebraico, e eu parafraseio para você: Trump. Sobre a normalização entre Israel e a Arábia Saudita, ele disse que Riad fará parte dos acordos de Abraão. Ele está nos dizendo que Donald Trump perguntou sobre a normalização hoje e disse: acho que Riad fará parte dos acordos de Abraão. Perguntaram a ele: você vai pressionar os dois países a chegarem à normalização? Ele disse que não pressionará eles, mas eu sei que vai acontecer. Mesmo que não seja agora. Isso fará parte dos acordos de Abraão novamente e eles serão ampliados. Precisamos entender isso. Você provavelmente ainda está se perguntando por que isso é tão crítico e por que este é o caminho para Gog e Magog. Ouçam isso, especialmente meus amigos americanos. Vocês querem tornar a América grande novamente? Há apenas uma maneira de tornar a América grande novamente. E é tornando Israel grande novamente. E apoiando sempre o povo judeu, e apoiando o Estado judeu, e mantendo suas promessas de não haver solução de dois Estados. Veja bem, de fato, Deus realmente poupou a vida de Donald Trump por um propósito. Ele o poupou por um propósito realmente maior, que não é os Estados Unidos da América. Os rabinos afirmam que coisas que ocorrem ao redor do mundo acontecem por uma razão, por Israel, pela salvação, para anunciar a vinda do Messias. Ele está realmente prometendo a Israel segurança e paz e shalom. Mas no livro de 1 Tessalonicenses 5,3 diz: quando eles estiverem dizendo shalom e segurança, a destruição repentina virá sobre eles, como uma mulher que sofre as dores de parto. Não há como eles escaparem. Irmãos e irmãs, o fato de ouvirmos a palavra shalom e segurança sobre Israel, acordos de paz, agora mesmo, é para sabermos que os dias de destruição e as dores de parto estão sobre nós. Não caiam nessa ilusão. No livro A Queda de Edom, página 111, eu escrevi: e mantenho isso há mais de um ano. O Irã fará tudo o que estiver ao seu alcance para impedir o acordo de paz. O acordo de paz entre a Arábia Saudita e Israel, que os Estados Unidos irão mediar, é o gatilho final para a fase de Gog e Magog, e em última análise para a Terceira Guerra Mundial. Como o Midrash explica a resposta do Irã às palavras "a Pérsia destrói o mundo inteiro", podemos entender precisamente o que está acontecendo no mundo hoje. Os acordos de paz, conhecidos como acordos de Abraão, representam um remanescente de Ismael sendo redimido.
mas ao mesmo tempo também provocou de maneira significativa a entidade demoníaca da Pérsia, da Rússia e da China e da Coreia do Norte, com a ajuda do espírito de Edom, a iniciar o ataque final e o pior da história do povo judeu. Irmãos e irmãs, aqueles acordos de paz não são uma coisa ruim, mas eles estão fazendo parte do enredo, onde o Irã certamente não permitirá que esses acordos sejam assinados sem provocar a Terceira Guerra Mundial junto com a Rússia. Quero que vocês entendam bem isso hoje. E em vez de nos alegrarmos, devemos orar para que nenhum acordo falso, nenhuma paz falsa seja assinada entre Israel e o mundo árabe. E apesar de desejarmos a paz, esses acordos são com certeza o caminho certo para Gog e Magog. Na página 149 eu escrevi: hoje, muitas nações estão nos portões de Roma. Algumas acusam Israel de genocídio. Algumas pressionam Israel a uma solução de 2 estados que é irracional. E algumas querem dividir Jerusalém, abrindo os portões da cidade. No entanto, o Senhor continua a chamar Israel de Ami, meu povo, durante o período de julgamento, pois seu amor por Israel é eterno. Em ambos os casos, o inimigo usa os pecados da boca e os pecados dos olhos para penetrar o povo judeu e trazer sua destruição. Que Israel não caia nesses pecados. Que Israel não aceite este pacote e não caia na armadilha da ingenuidade. Que Deus não permita que a América seja usada para esse propósito. Esta deve ser a nossa oração fervorosa, que Ele não permita que a América se torne um pacote de tentação, como um prato de ensopado vermelho para enganar Esav. Que Deus ajude a América, que proteja Israel e que Ele dê a todos nós olhos para ver e ouvidos para ouvir. Que seja rápido, agora, enquanto estamos entrando nas etapas finais que nos levarão a Gog e Magog. Estamos nos dias de 1 Tessalonicenses 5:3. Queridos amigos, leiam a queda de Edom, que Deus abençoe vocês, shalom a todos. Sim, uma última coisa, na Gemátria, o nome Donald Trump é igual a Messias ben David. Eu exorto todos a se prepararem para a vinda do rei, o verdadeiro Messias. Ele está chegando em breve e seu nome é Yeshua.